De volta com o Jornal da Correio para a gente conversar sobre economia. Nossa coluna de hoje, na ponta do lápis, repercute a procura por carros usados. No bloco anterior, a gente falou sobre esse assunto aqui no Jornal da Correio, né, que tem aumentado aí a procura por carros usados, esse número tem crescido. E uma das razões seria a questão dos preços elevados dos carros novos. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o Guilherme Bahia. Por quê? Falando em dinheiro, se tem dinheiro aí envolvido na história, ele sabe bem mais do que a gente falar sobre esse assunto. Nosso planejador financeiro, Guilherme Bahia, boa noite para você. Boa noite, linda. A gente estava mostrando aí esse aumento na procura por carros usados, né, ou carros seminovos, esse aumento que tem crescido cada vez mais. Mas assim, a gente sabe que às vezes o carro seminovo, quando a gente compra, já saiu da garantia, né, pela concessionária. Mas por outro lado, é um carro que também não vai se desvalorizar tanto. Queria que você começasse aí esse papo com a gente falando sobre esses benefícios, né, esse outro lado aí da compra do carro usado ou do carro seminovo. Tem toda aquela aura de quando a gente compra carro novo, a gente diz que basta tirar da concessionária, a gente já perde 30% ou coisa do tipo. O que eu fiz? Existe uma tabela que precifica os carros, dá o preço dos carros, chamada tabela FIPE. E aí, Linda, eu trouxe uma imagem, eu queria que a gente apresentasse no nosso telão, porque ela exemplifica bem o que a gente chama dessa curva de depreciação. Certo. Eu peguei um carro popular, um carro que já não dá mais para chamar de popular, né? Porque o carro está tão caro que, enfim, vamos chamar de carro de entrada. Tá. Um determinado carro, comprado a valor de tabela FIPE, ele estaria 79 mil, seria 100%. Certo. Esse carro, passado um ano, há um ano atrás, ele valia, o carro que hoje já tem um ano, mesmo modelo, vale 67.764, 85%. Significa que no primeiro ano ele já perdeu 15%. Então ele saiu de 100, caiu para 85% do preço original dele. Certo. No ano seguinte, ele caiu para 78% e depois caiu para 75%. Então, em apenas 3 anos, ele perdeu 25% do valor dele, de 100 para 75%. O que eu queria explicar para o pessoal de casa é o seguinte: no primeiro ano, esse carro já perdeu 15%, num ano. Ah, mas perdeu 25% ao longo de 3 anos. Mas quando a gente divide por ano de uso do carro, essa média caiu para apenas 8%. Então, quanto mais o tempo passa, menos esse carro vai perdendo valor. E algumas pessoas trazem aquela ânsia de trocar o carro a cada 2 anos porque perde valor. Na verdade, ele já perdeu. E aí é fácil o pessoal de casa entender. Tenta imaginar o carro que seu pai tinha quando você era criança ou adolescente. Tenta imaginar quanto é que vale esse carro hoje. Por exemplo, quanto é que vale um Chevette, um Monza 87 contra um carro 89? Será que tem diferença de preço? É quase nenhuma. Ou seja, quanto mais tempo ele passa, menos você vai perdendo na depreciação. E a depreciação é aquele valor que a gente repõe, a gente nunca paga, né? Nunca desembolsa a depreciação. É aquele valor que a gente repõe quando vai trocar por um carro novo. Então a gente minimiza esse desembolso a cada ano, quanto mais tempo a gente espera esse carro novo durar. Bom, quem tem carro novo, claro, não vai precisar trocar ou não está aperreado para trocar. Mas até quando a gente deve se manter com o mesmo carro? Nessa lógica, é a mesma de qualquer coisa que você tenha na sua casa. Sua geladeira, seu fogão, um tênis. A gente vai fazendo pequenos reparos. É claro que chega uma hora que quebra de um jeito que você pensa: vale a pena continuar consertando, sabendo que o defeito pode rescindir ali daqui a um tempo, ou de repente é melhor ir mantendo, fazendo pequenas manutenções preventivas. É lógico que o conceito da manutenção preventiva periódica, obedecendo às recomendações do fabricante, vão fazer com que o seu item dure muito mais. Troca a peça um pouco antes de quebrar. Isso vai fazer com que dure muito mais tempo. Isso vai fazer com que o custo dessa manutenção vá ficando menor, fazendo com que você dure muito mais. Algumas pessoas, no entanto, no carro têm aquela preocupação de trocar correia, trocar algumas coisas ali na marca dos 100 mil quilômetros, 120 mil. Às vezes, quando você trata bem o preventivo, seu carro dura ainda mais, fazendo com que ali em torno de 4 até 8 anos, desde que você tenha um bom cuidado, obviamente, com o seu carro,
faça todas as manutenções, é tranquilo que o seu carro dure. É feito para durar até bem mais, Sim. mas tem aquela coisa do design, o banco já vai ficando meio amassado, muito conformado com o nosso peso, aí fica desconfortável e a gente troca. E já que a gente mostrou que a venda de carro usado ou seminovo tem aumentado, e talvez por ser uma possibilidade que as pessoas encontram de trocar o carro, mas de não desembolsar um valor tão alto, tendo em vista aí os preços dos carros novos, quais são os cuidados as dicas, né, que você traz aqui pra gente sobre esses cuidados na hora de comprar um carro usado, né? Por exemplo, vale a garantia só da loja? Vale levar um mecânico, de repente, para dar uma olhada, para ver se está tudo certinho? Quais são essas dicas que você pode trazer aqui pra gente, Guilherme? Essa segunda opinião do mecânico, mas do mecânico contratado por você, é interessante, mas pensa bem. Esse mecânico ele está ganhando pela avaliação do carro ou pelos consertos que ele vai fazer no carro. Se for pelos consertos, ele vai maximizar os problemas. O vendedor vai tentar, no entanto, minimizar os problemas. É um conflito de interesses e isso envolve o seu dinheiro. Então, para uma opinião mais idônea, mais isenta, é melhor que você contrate um mecânico para fazer a avaliação, que não seja ele aquele que vai fazer o reparo do carro. Mas tem uma ajuda profissional nesse sentido, que existem algumas empresas que dão um certificado da questão mecânica, Sim, do bom proceder do carro, da qualidade da lataria. De repente vale a pena pesquisar, porque aí elas são pagas por você e elas não têm só o compromisso de dar uma opinião isenta ali com relação ao estado do carro. Muito bem, dicas anotadas então. Obrigada pela participação, viu? Até a próxima. Bom jantar e boa noite. Boa noite. Até a próxima, Guilherme, tá? Então, as dicas para você.